Fala aí galera, eu sou o T e quem diria, mais suportes pra Hero, daqui a pouco não tem mais carta suficiente no deck pra caber tanta carta. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra comentar um pouquinho com vocês as novas cartas anunciadas pra nova coleção de Supreme Darkness, que é a nova main collection do OCG, que deve dropar lá pro final de outubro mais ou menos, e pra gente é a coleção de fevereiro do ano que vem. Essa coleção já anunciou agora algumas cartas para Evil Hero, né? Os Heroes têm aqueles subgrupos, Destiny Hero, Elemental Heroes, os New Spacian, que fica no Elemental Hero. Pois é, mas no final das contas você usa tudo junto. Afinal de contas, o Vial interage com todos, o Stratos interage com todos, o Shadow Mist interage com todos, e os materiais vão se mesclando. Então, pois é, vem como Evil Hero, mas Evil Hero não é um deck, mais ou menos. E dá pra saber que os suportes não são com essa proposta. Ainda assim, são boas cartas pro deck de Hero. E como tem carta de Hero, hein, eu fico um pouco preocupado, assim, quem não joga com o deck deve estar um pouco perdido com relação a como que cabe tanta coisa assim. Não é possível. A vertente adotada talvez mude. Quem sabe vai ser algo nessa vibe. As cartas são interessantes, têm efeitos bons, e nós vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. E lembrando que se você quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral, acesse mypcards.com para poder comprar ou vender suas cartinhas, seja de Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, One Piece, qualquer porra. Compre ou venda acessando mypcards. Se você quer vender as suas cartas, tem carta sobrando aí, cadastre sua pasta, põe o preço para poder ganhar o dinheirinho extra. E se você quiser comprar suas cartas, geralmente nós temos um cupom de desconto aqui de 5% para a sua compra. Mas nesse mês de agosto nós temos um desconto de 20 pila para você, 20 reais para você fazer a tua primeira compra. Se é a tua primeira compra dentro do site, usando o meu cupom, você ganha 20 reais de desconto. Para compras acima de 100 reais, se você faz uma compra acima de 100 reais, cravado em 100, você ganha 20 reais de desconto. Isso significa 20% de desconto, tá? Então, seja para comprar ou vender suas cartas, acesse mypcards.com.br e para comprar, é claro, use o meu cupom para ganhar desconto. Dito isso, vamos pro assunto do vídeo. Let's fucking go! Muito bem, então aqui na tela, antes da gente poder partir de fato para os suportes em si, os Evil Hero lá no anime, que é usado pelo Supreme King, né, que é aquela versão Dark do Jaden, que usa Super Poly e tal, pois é. Então, o deck basicamente não tinha uma temática específica. Lá na época do Yu-Gi-Oh! GX, por exemplo, as fusões que você fazia com os decks, no próprio deck de Hero, que tinha muita fusão a ser feita, eram sempre relacionadas com tirar cartas do oponente, bater, afinal de contas era produto da época. E os Evil Heroes nada mais eram do que versões malignas dos Heroes que você tinha. Então aqui embaixo eu até tentei colocar a parte e contraparte dos monstros, que você tem aqui o As do Jaden lá no começo do anime, né, que é o Flame Wingman, que já tem até uma nova versão de Flame Wingman, que é esse cara aqui, que inclusive é muito bom o uso dele no deck, mas ele tem a versão de Evil Hero, que é essa aqui, que é Infernal Wing. Aqui dá pra ver que ele é mais Avian, aqui a fusão é mais Burstinatrix quando vira do mal. Será que a Konami quer dizer alguma coisa aí? Konami machista, mulheres são do mal, é isso? Você tem aqui o Thunder Giant, que tem a sua versão Dark, por exemplo. Você tem aqui o Wild Edge, que tem o Malicious Fiend, que é parecido, mas é diferente. Tem o Wild Wingman, que tem a versão dele do mal também. Essas são as cartas, além, claro, do Evil Hero Dark Gaia. E aí você usa o Super Poly para poder fazer algumas coisas. Os Evil Hero mesmo, originais não, né, mas exclusivos, que são só Evil Hero, não tem uma contraparte necessariamente de Elemental Hero, você podia dar Super Poly tomando o bicho do cara, né? Porque essas fusões aqui são realmente contraparte de Elemental Heroes. Então, para fazer eles, você precisava dos materiais específicos dos Elemental Hero. Mas o Gaia, por exemplo, ele pede um Fiend mais um Rock. E o Super Poly usa materiais de ambos os lados. Então você poderia fazer o Dark Gaia usando materiais do oponente, um teu e um do oponente, porque os Evil Heroes são Fiend, né? Então tem essa diferenciação também. E você podia usar um Monstro Rock do lado do campo do oponente com o Super Poly. Pois é, aí a Konami tenta dar uma repaginadazinha com essas cartas, né? Assim como, caso você não lembre, já existia também um Phoenix Enforcer, que é esse Elemental Hero aqui. Aí depois a Konami lançou, olha só, o Destiny Hero Destroy Phoenix Enforcer. Pois é, então tem essas repaginadazinhas aí, o que particularmente eu acho interessante, né? A Konami também lançou para esse deck de Evil Hero, as fusões vêm através da Dark Fusion, e ele não vem de outra forma, não dá para você usar Poly para poder fazer um Evil Hero. Você tem que usar a Dark Fusion para poder chegar nesses monstros, por exemplo. A Dark Fusion, ela faz a fusão de um Fiend, especificamente de um Fiend, usando o monstro na mão ao campo como material. Só isso.
e o oponente não pode escolher a carta com efeitos nesse turno. Eu nem lembrava dessa parada aqui. Mas é basicamente isso aqui. Temos uma cartas interessantes também, que é o Dark Calling. Tudo isso aqui são cartas antigas, né? O Dark Calling que faz um Miracle Fusion, né? Ela faz a mesma coisa. Ela é tratada como uma fusão com Dark Fusion, então você pode fazer os monstrinhos aqui de baixo, os Evil Hero, com Dark Calling, só que ele bane materiais do cemitério. Os Evil Hero já tiveram uma leva anterior de novos suportes, digamos assim, que é quando veio, por exemplo, o Adus the Gold, que é um monstro que você descarta e pega uma Dark Fusion ou uma carta que mencione a Dark Fusion no deck pra tua mão, e também veio naquela coleção esse Hero aqui, ó, o Malicious Bane, que ele pede um Evil Hero, e no caso aqui o Adus the Gold é o material que você usa, porque ele é um Evil Hero, e você busca ele com extratos, porque os extratos pega qualquer Hero, por exemplo. O Adus the Gold acaba pegando o Dark Calling, e você usa o Dark Calling para poder fazer o Malicious Bane, que pede no cemitério para você banir com Dark Calling, né? Além de um Evil Hero, um nível 5 ou maior monstro. Vision Heroes, Fairies sempre vai estar na equação, por exemplo. Então, veio uma leva de suportes anteriores. Além dele, você tem também o Sinister Necron, que é esse cara aqui, né? E aí esses Evil Heroes, alguns de main deck tem contraparte, como o Adus the Gold tem essa versão aqui, né? Que é o Captain Gold. Você tem o Malicious Ed, que é a contraparte desse herói aqui. E tem também o Sinister Necron, que é meio que contraparte do Necro Shade, né? Esse cara, ele tem um efeito maneiro, que no cemitério você pode banir ele para fazer summon, o Special Summon, né? De um Evil Hero monstro da tua mão ou deck, exceto dele mesmo. Então, essas são as cartas. Tem esses outros Evil Hero pequenininhos aqui que, sinceramente, não vão colar, pelo menos não na nossa equação. Então, mais ou menos, esse aqui é o escopo dos Evil Heroes. E não tem um deck de Evil Hero, né? Assim como não tem um deck necessário... Até tem deck de Destiny Hero, por exemplo, mas nada viável, né? Então você acaba colocando tudo no deck de Hero porque tem uma cola que une todo mundo e você pode fazer um deck melhor, com mais alternativas e tal. A ideia, pelo menos, é essa. Tanto que o link, outra coisa que veio também foi esse link aqui, né? Que é Link Evil Hero, mas que os Links Heroes não tem necessariamente Elemental, ou Evil, ou Vision no nome. Mas dá pra ver claramente quem é quem. No caso, esse cara seria o dos Destiny Heroes. É um link que busca qualquer hero do deck. E tem esse maluco aqui, o Infernal Devicer, que ele vai mostrar uma fusão do teu extra deck, né, uma fusão hero, e aí você pode pegar os materiais de fusão listado ali do deck pra tua mão, que tem um nome listado. Então é mais ou menos esse o escopo. E o que a gente pode esperar pra isso ser um deck de fato bom? É difícil pensar que o Evil Hero vai acabar sendo um deck. Então a Konami lançou Evil Heroes, ok, mas você vai usar ele no deck de Hero geral, beleza? E aí, partindo para as cartas, não tem necessariamente uma contraparte de todos os Heroes, né? Os Elemental Hero que o Jaden usava, geralmente eram os amarelos, que eram os carros-chefe do deck dele. Avian, Burstinatrix, Sparkman, Clayman, era mais ou menos esses aí, os heróis amarelos, né? E aí dentre eles tinha um de efeito, que era o Bubbleman, que basicamente era uma das cartas que a Konami no anime colocava na mão dele. Eu falo Konami, mas enfim, o anime deve ser diferente. Mas que no anime colava na mão dele, porque o Bubbleman tinha um efeito lá no anime que você podia dar o efeito e se ele tivesse sozinho, você comprava 2 cartas, simplesmente. Então, basicamente, era a carta que colocava pole na mão do Jaden toda hora. O Bubbleman é muito interessante. No TCG, ele tem efeito diferente, ele vem pro Special Summon da mão, inclusive lá atrás, lá em 2016, naquele deck de Hero que fazia sapo, que tinha Team Goldfish, lembra dessa época, mano? Pois é. Então você usava muito o Bubbleman, porque se ele tá sozinho na tua mão, você pode fazer Special Summon dele. Mas além disso, se ele tá no campo e você não tem cartas no campo e nem na mão, aí o Bubbleman dá efeito e compra 2, por exemplo. Mas isso nunca vai acontecer, jamais. Então, por que eu tô falando do Bubbleman? Porque a Konami lançou uma contraparte dele, um Evil Hero dele. Mas, por que eu falei dos Heroes amarelos lá? Não tem contraparte deles. Não tem um Evil Hero Avian, Sparkman, Burstinatrix, não tem. Mas o Bubbleman, como é um monte de efeito, tem. Isso é maneiro. Assim como tem o Sinister Necron, por exemplo. Então, aqui o efeito desse cara, ele é o Evil Hero Toxic Bubble, e você pode fazer summon dessa carta da tua mão. Beleza, Special Summon. Se invocado dessa forma, você não pode Special Summon pelo resto desse turno, exceto Heroes. Beleza, lock em Hero, e aí sempre tem aquela parada, né? O deck loca tudo em Hero, o deck de Hero se loca. Você não tem o luxo de ficar usando cartas genéricas, então que as cartas Heroes sustentem o teu deck. E ultimamente as cartas que o Hero recebeu são muito boas, cara. Se a gente volta pra cá pra dar uma olhada nas cartas gerais, né? Você recebeu lá atrás o Sunrise, que vem pelo Miracle. Mas meio que você não precisa mais fazer o Sunrise com o Miracle, porque agora você vai fazer o Infernal Rage, que é esse carinha aqui.
Ele é feito genericão, 2 Elemental Hero com atributo diferente. Se ele é Special invocado, ele vai dar o efeito e pegar uma Favorite card do deck pra tua mão. E você vai pegar a Favorite Contact, que faz Special Summon de um Fusion monstro do Extra Deck que mencione Hero como material, ignorando condições de summon, colocando os materiais no fundo do deck em qualquer ordem. E aí você vai usar material da mão, campo, cemitério e ou banido. É uma carta interessante para você fazer fusão no turno do oponente. E aí, para poder interagir com o News, inclusive você usa o News no deck, você acaba fazendo esse carinha aqui, né? O News Wingman. Que se ele é Special invocado, você pode destruir cartas que o oponente controla pelo número de atributos diferentes de monstros no campo. Então é uma interrupção no turno do oponente que você faz, o que é interessante para ajudar o Hero a driblar coisas pelo qual ele tem deficiência para jogar. Consistência não é mais um problema do Hero, ele tem muita carta boa. Pushes para jogada também não é. Força para matar não é o ponto. Interação de monstro no campo não necessariamente também, ele faz interações boas, porém ele é muito vulnerável a questões de board wipe, de cartas de tiram as cartas do teu campo. Tem como o Nibiru, então, nem se fala, né? Apesar de ter a jogadinha que você faz com o DPE, exprime a carta pro DPE voltar depois, mas fica muito pouco, tá ligado? Apesar de tudo. Então, essa carta aqui te ajuda a separar as interações, né? Dependendo de como você constrói a tua play, e aí eles lançaram também o Wake Up, que é essa cartinha aqui, que você coloca o DPE do lado e ele dá efeito história esse maluco. E aí o Vion não vai jogar o Shadow Mist vem do deck pelo Wake Up. E aí você busca o Mask Change. E o Mask Change vai passar setado para você fazer um Dark Law, por exemplo, lá no turno do oponente. E aí depende quando que você vai fazer esse Dark Law. Você vai primeiro esperar o board wipe, você vai lá depois, mas pelo menos você tem ali tentativas diferentes de jogadas, né? E você separa as interações, já que o board wipe sempre foi uma das principais questões para o Hero do jeito que ele joga atualmente. Mas carta boa pra você fazer pra tua jogada, não falta, cara. Tem muita carta boa pra você fazer. E você faz uma coisa que os decks de Links anteriormente faziam, né? Passar por dentro de muita carta boa. Você jogava lá no deck de Link. É claro, não tem nem comparação, né? Muito melhor fazer o Link, é muito mais forte, muito mais roubado e tal. Você passava por dentro da Isolde, do Linkroys, do Fibe, do Aurora, o dragão, né? Passava por dentro do Elp, enfim. Então você fazia uma escalada de Links. Aqui você faz uma escalada de fusão. Você passa por dentro de muita fusão boa, né, cara? E esse maluco aqui, por exemplo, se tributa pra trazer o Sunrise. O Sunrise vai poder pegar o Miracle. E aí você já tem a Favorite na tua mão. E você consegue juntar bem o recurso para poder fazer o DPE. O Mali saiu da lista, por exemplo, tá? 3 atualmente. Então, cartas boas o deck tem. Mas o vídeo volta a ser sobre Evil Hero. E aí o Bubbleman, assim como o Bubble Toxic aqui, né, o Toxic Bubble, assim como o Bubbleman se invoca por Special Summon da mão e fica o Lock de Hero. E por que eu falei de tudo isso? Porque aí você precisa que a jogada de Hero te defenda, já que você fica locado, que valha o lock, ou seja, que você consiga fazer algo tão bom no jogo geral quanto outros decks que não tem esse lock. Agora, o segundo efeito é, se ele é Special invocado e você controla um Fusion monstro que deve ser Special invocado com Dark Fusion, você pode comprar 2 cartas. O fato dele escrever isso aqui faz com que ele seja buscável por algumas cartas. Inclusive, ele é buscável pelo Aduste Gold, por exemplo. Então, é uma boa carta essa aqui, tá? Uma boa carta, apesar de eu não ter certeza se ela vai ser usada no deck. Sinceramente, comprar carta nem é tanto um problema, porque você passa sempre por dentro do Liquid na jogada de Hero. Agora, as cartas que vêm, e aí? Elas vão te ajudar a continuar fazendo as coisas que você sempre faz de Hero. O teto eu nem imagino que aumente tanto e tal. Você vai comprar o quê? Hand Trap? Não cabe. O custo de ter tanta carta de engine, apesar de serem boas, é que falta espaço de tech. Então, Mas enfim, é uma carta interessante. Essa carta aqui é bem boa, mas eu não sei se ela vai ser usada. Diferente desse cara aqui, ó, o Death Prison. Ele tem o efeito que se você controla um Fusion monstro que deve ser Special invocado com Dark Fusion, você pode Special Summon essa carta da tua mão. Tranquilo, mais um Special Summon no campo e de novo. Por que é importante colocar esses monstros do campo na temática de Evil Hero? É que o superpoder dos materiais do campo. É basicamente isso. Você pode, o efeito dele, o segundo efeito, né? Você pode mandar um Hero do teu deck pro cemitério. Qualquer Hero, qualquer um. Shadow Mist você pode jogar. Poggers. E se o Mali também E se você vai fazer fusão de um Hero nesse turno, esse monstro, o Death Prison, ele pode substituir um material de fusão específico mencionado na carta. Isso é interessante porque faz com que você talvez deixe de usar alguns bricks. Eu não sei se você deixa de usar o News, porque ele pode ser tratado como News. Depende da fusão que você vai fazer. É que a questão não é o nome dele, né? Mas o News no cemitério para você fazer com a Favorite pro teu monstro segurar por causa da trap. Beleza, talvez você precise continuar usando o News, não tenho certeza. Mas ele substitui um material específico.
de repente vale, mas é mais um foolish que você tem. Uma carta interessante. E um ponto interessante também é que você manda como custo, né? Você vai mandar um hero do deck pro cemitério como custo, ponto e vírgula. Aí vem a parte do efeito dele, que é substituir um material de fusão naquele turno para uma fusão de um hero. O próximo monstro é esse carinha aqui, o Infernal Rider. Ele é um monstro de nível 6, então, e ele não tem efeito de se invocar. Mas, se ele é normal ou special invocado, você pode poder adicionar um Dark Fusion do deck ou cemitério para tua mão. Ok. O Aduste Gold, pegar o Dark Fusion não é legal, por isso que a gente buscava o Dark Calling. Você não pegava o Dark Fusion, até porque nem tem tanta fusão boa para entrar. O Master Bane é um produto final que você faz e ele fica parado. Ele só vai ter a chance de matar os monstros do oponente e voltar para você. Então, ou se você tá jogando em segundo. Então, eu não quero dar Aduste Gold para pegar um Dark Fusion, vai ter que valer a pena. E daqui a pouco vocês vão ver que vale. Mas esse cara aqui pega, por exemplo. Mas lembrando, ele é nível 6 e ele não se invoca sozinho. Você pode banir ele do teu cemitério e 4 outros monstros do teu cemitério. Não são heroes, são 4 outros monstros. 7 um Super Poly do deck. E além disso, até o fim do turno do oponente, você não pode Special Summon monstros, exceto heroes. Mas você pode Fusion Summon Fusion monstro que deve ser Special invocado com Dark Fusion, com outros efeitos que não sejam a própria Dark Fusion. Porque as fusões dizem que deve ser Fusion invocado com Dark Fusion. Não dá pra fazer um Evil Hero com Poly, por exemplo. Você precisa fazer com Dark Fusion ou carta que substitua, né? Que trate com Dark Fusion. Então, ok, você pode fazer Evil Heroes com Super Poly. Mas o fato dele te locar em Hero significa que você só usa monstro do lado do oponente se ele também estiver jogando de Hero, que não vai acontecer. Então, apesar de você setar a Super Poly do deck, o Yubel busca Super Poly, o Predaplant, e você pode usar os monstros do oponente. O Hero pode buscar agora o Super Poly, enquanto faz a tua jogada. Mas você não pode usar os monstros do oponente, só pode fazer Hero. Chato. Mas dá propósito para monstros negado. E um ponto interessante é que você continua na dinâmica de separar interações, né? De ter mais cartas que fazem jogadas fora os monstros que ficaram face-up no campo, o que é um ponto interessante. Talvez se você for olhar assim, o design do arquétipo, do deck, da jogabilidade dele, você tem até correções ali de falhas que o deck tem. Esse monstro é bom, desde que a gente consiga colocar ele no campo. E as próximas cartas aqui, eu vou falar da Spell e Trap, antes de falar da fusão, vamos ver a Dark Contact, que aqui dá pra ver que o News já tá indo pro caralho, né? Então ele vai fazer a dinâmica de News, né? Que você vai fazer Fusion Summon de um monstro que deve ser Special invocado com o Dark Fusion, embaralhando materiais do campo, cemitério e ou banidos para o deck. E isso é tratado como Fusion Summon de Dark Fusion, beleza. E ele tem outro efeito, que você vai poder adicionar um Supreme King Castle, que é um campo do Supreme King, que é ruim, mas enfim, ou um Dark Fusion do deck para tua mão. Então tem mais um buscador de Dark Fusion e você pode somente usar cada efeito uma vez por turno. Então dá para usar o efeito de campo e o efeito de cemitério, mas sinceramente eu não sei se essa carta vai ser usada. Mas de repente vai e eu sou só burro, né? A carta que vai ser usada é essa aqui, que é a Evil Assault. Que ela diz que você vai descartar uma carta como custo, e aí você não pode Special Summon do extra deck pelo resto do turno, exceto Heroes. Mas você vai poder pegar um nível 4 ou menor Evil Hero monstro do teu deck, e ou adiciona ele pra tua mão, ou faz Special Summon dele pro teu campo. O segundo efeito é que se essa carta tá no cemitério, exceto no turno que ela foi pra lá, você vai poder banir e adicionar um Dark Fusion do cemitério de volta pra tua mão, reciclando a carta, né? Então é uma carta boa, e você pode trazer um Evil Hero do deck. E é assim que você vai poder colocar, por exemplo, o Death Prison. Você vai invocar ele com aquela carta. O que é bom. Ela entra e dá um Foolish e é usado como material específico de alguém. Tá começando a se alinhar as coisas, né? E outra coisa que é importante também, desse cara que eu disse, que ele não tem uma forma de se invocar porque ele não se invoca. Mas lembra que tem outras cartas de Evil Hero. Uma delas é o Sinistro Necron que eu mostrei pra vocês, que é a contraparte do Necroshade, e você joga ele do deck pro cemitério com esse menino. Então aquela spell invoca esse cara que vai jogar o Sinistro Necron, que vai dar efeito pra invocar esse cara do deck. Interessante, você vai juntando, colando o deck, porém, vai vendo o tanto de carta que vai ter que entrar. Plasma, por exemplo, ó, essa engrenagem sai. A quantidade de outros heroes que você vai usar, eu não sei. De repente não cabe mais nem 40 cartas. Você vai ter que usar 50. Talvez um deck de hero de 60. E tech, então, vá com Deus. Você vai usar pouca tech. É o que eu tô vendo, né? Pode ser que eu esteja errado. Talvez tenha um monte de one card play ou two card playzinho que você faz de combinação e tal. E você tem 20, 25 e você consegue usar 15, 18 tech. Não tenho certeza. Mas, né, como eu não uso o deck, esse é uma pulga que vai ficando aqui atrás da minha orelha, de que precisa encaixar essas cartas no deck e parece que tem pouco espaço para deixar o deck
competente. E eu não quero comprar essa carta aqui. Eu não quero comprar essa carta aqui jamais. Eu quero buscar o que eu preciso, como o Hero sempre fez. Ok, mas então nós vamos para as fusões, né? A primeira delas que a gente vai ver é essa aqui, a Infernal Backlash. Então, essa aqui é um pouco estranha porque ela já é uma releitura de uma carta que já tem. Essa aqui é aquela que é feita usando o Avian e Bust-Natrix como material. Você usa as duas, né? E como eu disse pra vocês, tem lá a versão do Flame Wingman, que usa a Avian e a Bust-Natrix. Aí tem o Evil Hero, que é a contraparte dela. Agora tá vindo uma versão alternativa dela, de Evil Hero. Não podia ser outro bicho? Um pouco estranho, né? Mas tudo bem. E aí os materiais são interessantes, porque você usa um Elemental Hero Avian ou um Elemental Hero Bust-Natrix. Óbvio que você não vai botar essas cartas no teu deck. É aí que esse maluquinho aqui entra, né? Podendo ser usado como substituto de qualquer material de fusão, para poder fazer essa menina. Porque ela tem um efeito bom, né? Se ela é Special invocada, você vai poder adicionar um Dark Fusion, ou uma carta que mencione a Dark Fusion do deck ou cemitério para tua mão, exceto um monte de fusão. Um pouco estranho para não reciclar fusão, mas tudo bem. E aí o outro efeito é que se o teu Hero destrói um monstro por batalha, você vai fazer igual o Flame Wingman faz, né? Que é dar 2100 de dano. Então essa carta é boa, ela continua fazendo com que as coisas venham do eixo e consiga conectar jogadas pegando mais carta do deck. Essa carta é maneira. A outra carta que tem é esse cara, que apesar dele ser... Esse aqui é como se fosse a contraparte do Gaia, a releitura do Gaia, né? Ele é feito com um Fiend mais um Warrior, o Gaia é feito com um Fiend mais um Rock. E aqui ele tem alguns efeitos e ele é estático, ele é só pra bater, né? Então... beleza. Monstros que o oponente controla perdem ataque igual o ataque original dos materiais de fusão usados para fazer ele. Então, os bichos vão ficar zerados. Como é que eu vou juntar o Fiend e o Warrior e não vai ter, sei lá, mais de 3.000 de ataque somados os dois? Difícil, né? Então, ele pode fazer um ataque ele pode fazer um segundo ataque em cada Battle Phase, e se esse Face Up card que você controla deixar o campo por uma carta do oponente, você pode escolher um Fiend ou um Warrior no teu cemitério e faz Special Summon dele em posição de defesa. Nada demais, mas talvez valha uma carta de utilidade aí. Por fim, nós temos esse maluquinho aqui. Ele é feito com um Elemental Hero News, ou um Fusion monstro que mencione mais um monstro de efeito no campo. Esse monstrinho aqui, ele muda um pouco de figura aquilo que eu falei antes do Super Poly, porque ele pedir um monstro de efeito no campo e o Super Poly pede material no campo, isso faz com que agora você consiga dar o Super Poly usando um material do lado do oponente. E qualquer monstro de efeito serve. Igual a Yubel safada faz. Você dá a Yubel e pode usar 5 monstros de efeito do oponente para poder fazer aquela Yubel fusão. Aqui você vai poder usar um monstro do cara com um Super Poly. O Elemental Hero News a gente não vai usar, porque a gente faz um monstro que menciona o Elemental Hero News. Porque a gente faz um monstro que menciona o News como material de fusão, que é justamente a carta que entra pela Favorite, né? Então, ela vai passar no campo, porque você vai dar a trap pra fazer ele vai entrar, vai estourar, e você vai dar o Super Poly que você buscou pra fazer esse cara usando a própria fusão de News com o monstro do oponente. E vai fazer esse maluquinho, o que é bem interessante. E aí, se ele é Special invocado, ou se o monstro é mandado pro cemitério do oponente enquanto esse monstro tá no campo, você vai poder escolher um face-up monstro que o oponente controla, tome controle dele. Uma boa interação. Tomar o controle do monstro é uma boa interação. E aí ele não pode ser destruído por batalha ou efeitos. Ele não é proativo, mas ele pode entrar com o Super Poly trigando efeito em um momento propício, né? Então, esse monstro é interessante. Mas, uma das coisas que todo mundo reclama no deck de Hero, no geral, é que não tem negação, né, cara? Não tem um minigate. E, apesar de separar as interações ser boas, ser coisas boas, né? Mas é um deck que ele vai recebendo cartas novas, vai ter que ir inchando o teu deck com as cartinhas de utilidade que você precisa ter para fazer o combo. E você... tenta separar, mas essa separação sempre vem de mais coisas que eu tenho que usar. A Favorite, por exemplo, é uma trap que eu tenho que usar no meu deck, saca? Eu acho que é só ela que tem a mais das coisas novas, mas que já estão antigas do deck de Hero. E agora você tem mais coisas para poder acrescentar aqui no teu deck. Não sei se vão entrar, mas é uma questão. E aí veio mais uma, que é a última carta que a gente vai ler, que é essa aqui, ó, Dark Supremacy. Que aí ela tenta corrigir esse problema geral de negação. Ela diz que você vai escolher Face Up card que o oponente controla pelo número de Dark Fusion e Spells que mencione a Dark Fusion no teu cemitério. Spells, senão o Battlestar Gold ia servir. Fusões também iriam servir, e não cola, né? Você vai negar os efeitos dela até o fim desse turno. Podia ser uma só, foda-se. Eu só preciso de uma. E a gente vai passar por uma, com certeza você vai usar, que é essa aqui, ó, a Evil Assault. Com certeza ela vai ter. A Dark Fusion também é interessante ter. Então, talvez você sempre tenha duas. Pelo menos uma você vai ter
geralmente. Então você vai poder escolher Face Save Card de controle e negar o efeito dela. Então, se o cara te dá um Board Breaker, uma Spell de Board Breaker, um Dark Hully, um Evelyn, um Lightning Storm, um Dark Hole, um Hijack, qualquer coisa dessa, que ferrava um pouco o Hero, agora você não toma, porque passando com essa trap, você consegue segurar. E as outras cartas buscam ela, porque ela lista Dark Fusion no texto. Então você consegue buscar ela, o que é interessante. Ela tem outro efeito que se ela tá no teu cemitério, exceto um turno que ela foi pra lá, você pode bani-la, escolher até 5 Hero no teu cemitério ou banido. Devolve eles pro deck só pra ter fôlego, talvez. Mas então agora o Hero tem uma negação. É através de trap? É uma carta a mais que você vai ter que pôr no teu deck? Isso vai enchendo o deck, vai tendo aquele problema que eu falei antes. Mas ainda assim, é muito bom. Eu espero que dessa vez o replay não me foda, igual no vídeo lá do Malice, né? Mas vamos acompanhar aqui um replayzinho de um canal que eu vi, né? Que o cara fez uma jogada com o deck de Hero. Então, let's bora. O cara começa aqui o combo dele com Fairies e Mali, né? Por exemplo. Então, Fairies vai dar o efeito, descartando Mali. Fairies no campo efeito, coloca o Increase. Increase efeito, tributa Fairies, invoca. Increase efeito, invoca o Vion. Vion efeito, jogou fora o Denier, né? O Destiny Hero. Efeito do Vion, bane ali o Fairies, pegou uma Poly. Ok. Efeito do Mali, se invoca. Junta 2 no campo, Link Showcan. Até agora nada de novo, né? Tudo o que a gente já conhece e entende de Hero. Invoca aqui o Denier do cemitério, coloca o Mali no topo do deck. Efeito do Crusader, tributa o Mali para poder pegar o Stratos. E o Normal Summon Stratos é quem vai fazer a conexão com as outras cartas, porque ele busca qualquer Hero do deck, né? Então, Stratos Normal Summon efeito, beleza, agora você conecta a engrenagem de Evil Hero, pegando o Aduste Gold, que vai dar efeito, descartar, e ele pode pegar qualquer carta que lixe a Dark Fusion. Qualquer carta. Podia ser o Bubble, podia ser a spell que a gente pegou agora, que é a Evil Assault. Podia ser a Trap direto. Depende do contexto, depende do cenário. Pra esse combo, precisa dessa spell, e essa spell tem que descartar. É importante, né? Então, com ela na mão, você ativa ela e vai descartar uma daquelas outras cartas que o cara começou na mão, né? E aí você vai trazer o Prison do deck. Esse Prison vai dar efeito, paga o custo, dump, joga o Sinister do deck pro cemitério. E agora, esse Monstro no campo, né? Ele substitui material de fusão específico. O Sinister no cemitério dá efeito, bane e traz o bichinho nível 6 do deck, que eu esqueci o nome dele. O bichão nível 6 vai dar efeito e pode pegar uma Dark Fusion. Poggers. Linka 2 e faz o Devicer aqui, né? O Infernal Devicer, que vai dar efeito, vai mostrar a fusão e pegou o News do deck pra mão. Então assim, só nessa jogada a gente já tá vendo aí algumas cartinhas de one-off que você vai usar de utilidade. Pra poder buscar com a jogada de Hero boa, né? Me incomoda um pouco, mas é forte. Linka 2 ali e você vai poder fazer, por exemplo, o Underdriver. A Poly agora vai cantar. Usou aí o extrato da mão e o News também para poder fazer o Flame Wingman, que precisa de 2 Elemental Hero, né? Fez aqui o Infernal Rage, efeito do Underdrive, efeito do Rage. O Rage vai poder pegar a Favorite, trap de defesa, e o maluco setou a Poly de volta. Agora o Rage tributa para poder trazer o Sunrise do extra deck. Sunrise está no campo, dá efeito e pega o Miracle, ok? Você pode dar agora a Dark Fusion, e aí esse monstrinho aqui, ó, ele substitui qualquer material de fusão. É aí que a gente chega na nova Evil Hero, né, que é essa menininha aqui. Agora ela entra e vai dar efeito e pode buscar uma carta que lixa Dark Fusion. E é aí que você busca a Trap, por exemplo. Então a Trap está conectada aqui na nossa mão. Mali no cemitério, efeito, trouxe aqui outro Mali, Denier, voltou, Poly ativada, usou os 2 Destiny Heroes e fez aqui o nosso DPE. Nesse ponto, o lugar de tomar Nibiru pode ter passado, mas se tiver passado, você ainda guardou o recurso ali no cemitério, né? Então esse Nibiru, por exemplo, dado antes desse momento, o DPE não teria entrado e você poderia fazer ele ainda. Dado depois, eu já tenho o DPE e eu já tenho as traps, fazendo defesas separadas. A Supremacy não depende de ter monstro no campo, depende de ter Dark Fusion no cemitério. E a Contact não depende que eu esteja jogado, que eu tenho... Quer dizer, depende que eu tenha jogado, mas não depende que eu tenha monstro no campo. Depende que o material esteja no cemitério, por exemplo. Então eu já tô com minha defesa separada. E se eu cheguei até aqui e o cara for me dar um Nibiru da vida, por exemplo, o DPE volta. Então eu tô seguro já, minha jogada tá bem segura. Miracle ativado, Bunny. Vai fazer mais uma fusão aqui e aí ele fez o Wake Up, aquele combo que eu falei pra vocês, né? O DPE pode dar efeito, mata o Wake Up dá efeito e o DPE também pra voltar depois. E aí o Wake Up traz o Shadow Mist vai poder pegar o Mask Change. Você vai setar as duas cartas. Aquele meninão vai dar o efeito, vai banir 4 Heroes do cemitério, né? 4 monstros, na verdade. E aí você seta o Super Poly e passa com ela aí. Então, você passou com uma cacetada de carta setada, né? O DPE volta agora na Standby.
cara já meteu o Mask Change no Shadow Mist pra poder invocar o Dark Law. Shadow Mist trigou, volta o DPE na Standby. Na seta do Wonder Drive, o Wonder Drive dá efeito, seta mais uma carta pra depois pra você fazer outra fusão. E aí você tem a Trap de Evil Hero setada, a Favorite pra fazer fusão no turno do oponente, a Super Poly, que vai poder fundir o News que entrar, né, com o efeito da Favorite, chupando o monstro do oponente, e o monstro que entrar vai tomar o controle de um monstro do oponente. É muita interação que tem, tá? Força não falta. E essas cartas cabem. Como eu ainda não sei. Ainda não saiu o vídeo do JDBR. Tô doido pra que saia pra eu poder assistir, inclusive. E é basicamente isso, meus amigos. E eu acho que é basicamente isso. É claro, ainda não, eu não sou fluente no deck de Hero, longe disso, mas é mais pra, o vídeo é mais pra mostrar pra quem não conhece. Se você já conhece, meu irmão, eu não tenho nada pra te dizer. Pra quem não conhece, agora você tá ligado pelo menos do que pode acontecer. E é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais.